Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a pauta do professor. Ainda perplexo por uma cena que circulou aí e está circulando nas redes sociais, onde uma aluna simplesmente, para pagar uma aposta entre os colegas, agrediu por algumas vezes a professora na nuca ou talvez no rosto. Isso gera uma perplexidade muito grande em nós. Inclusive, não houve toda aquela mobilização que houve há pouco tempo, porque dentro de uma universidade os alunos tiraram a roupa, teriam mostrado as partes íntimas em um jogo de voleibol feminino. Aí foram para a pauta do machismo, enfim. Mas aí quando viram que as meninas também se mostravam, aí mudaram a pauta e foram falar de trote. Ou seja, mas curiosamente, agora que uma professora é agredida dentro de sala de aula e a agressão de profissionais da educação tem sido muito grande, eu já passei perto desse tipo de ameaça também. Mas agora o presidente não escreve nada, os direitos humanos não falam nada. Será por quê? Será que é porque não é uma pauta identitária que fale de racismo, machismo e outros ismos identitários? Só sei que o caso não gerou tanta comoção e tanta indignação assim. Inclusive, vou concordar com o professor Paulo Giraldelli. Parece que os colégios públicos do Brasil, que são os melhores, ou seja, os melhores colégios do Brasil são públicos. E parece que as pessoas não querem mostrar a excelência desses colégios, como Pedro II, como os colégios ligados às universidades, porque se demonstrar que lá há uma educação de excelência, pode ser que os outros queiram também ter aquela mesma excelência. Então, já que o caso aconteceu no Pedro II, bom, aconteceu, mas não vamos mostrar muito Pedro II, não. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão achar que tem o mesmo direito a ter aquela educação que há ali. Porque no Brasil, os melhores e mais excelentes colégios são públicos. Você sabia? E por que a grande maioria não é alcançada por essa excelência? Mas voltando ao caso da professora, esse tipo de agressão, esse tipo de desrespeito ao professor, dentre muitos motivos, está também o fato do professor não pautar a sociedade. Nós, professores, às vezes até ao reivindicarmos benefícios para a nossa profissão, até alcançamos algumas coisas. Muitos estados, talvez a maioria, está ganhando piso da categoria. No estado do Rio, nós ainda não estamos ganhando e muitas prefeituras estão ganhando, nós ainda não. Então, realmente, a educação, até pela quantidade de profissionais que há, é o curso superior mais populoso do Brasil, nós alcançamos algumas coisas. Porém, nós temos uma dificuldade de pautar a sociedade, sendo que nós temos todas as oportunidades para isso. E eu vou voltar um pouco dessa história. No Brasil, até os idos da década de 80, mais ou menos, quando o neoliberalismo ainda não tinha chegado no Brasil, porque o neoliberalismo chega nos países desenvolvidos e ele pulveriza, né? A fábrica é robotizada, é digitalizada e o trabalhador é disperso na cidade porque ele não mais trabalha na fábrica. Só que na fábrica era o lugar onde onde o profissional, o operário, se reunia e fazia inclusive os comícios nas portas das fábricas. Mas com o trabalhador sendo disperso na cidade, não há
passou a não haver mais um espaço físico de reivindicação. Então, os próprios recreios dos trabalhadores, que o meu pai levava a gente lá em Volta Redonda, na época do boom da CSN, né? Então tinha o recreio dos trabalhadores, lugares onde os trabalhadores deveriam ter momentos de lazer para voltar saudáveis para o ambiente de trabalho. Esse tipo de clima, esse ambiente, esse local de reunião, ele foi pulverizado, ou seja, os trabalhadores foram dispersos na cidade sem ter um lugar, espaços físicos objetivos para se organizar. Então ele passou a se organizar de forma muito aleatória nas redes sociais, com pautas que na realidade não são pautas muito bem organizadas. E nós, professores, fomos atingidos porque essa elite de trabalhadores fabril pautava o professor também. E o professor ficou órfão de pautas. Só que nós, professores, temos uma vantagem. Nós não fomos pulverizados. Nós estamos juntos no espaço escolar. Então nós temos todas as oportunidades de nos reunirmos para colocarmos as nossas pautas. Pautas pela valorização do saber, pauta pela valorização do conhecimento. Porque, como disse o professor Paulo Giraldelli, se uma professora é agredida num dos melhores colégios do Brasil, que é público, é porque mesmo sendo um colégio de excelência, o detentor do conhecimento, o transmissor do conhecimento, aquele que incentiva as pessoas ao conhecimento, não está valorizado e não tem sido valorizado. E não tem sido valorizado também porque no Brasil nós, professores, não pautamos, não colocamos as nossas pautas, não pautamos a sociedade em absolutamente nada. Existem formadores de opinião que pautam os âncoras dos telejornais em nome do mercado financeiro, em nome do neoliberalismo, em nome do Banco Central e da independência do Banco Central, que é problemática no Brasil. Não que ela não deva existir em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil ela vinha sendo problemática. Sabe por quê? Porque o senhor presidente do Banco Central queria tomar atitudes que afetam a economia sem ser cobrado politicamente por isso. Aí o presidente da República foi em cima dele. Já que você quer autonomia, já que você quer tomar atitudes que atinjam direto ou indiretamente o Brasil, toma o ônus. Ou você acha que eu vou levar o ônus sozinho? Então, essa elite formadora de opinião que está na grande mídia e que está, inclusive, monopolizando os algoritmos nas redes sociais, essa gente pauta o Brasil, mas o professor não pauta. O professor é um cidadão que transmite conhecimento, que dialoga com o conhecimento, mas que não tem pauta, mas que não, ou talvez que não tem pauta para com a sociedade. Eu sou um pensador, eu sou um professor, mas eu não sou um líder. Eu não sei organizar esse tipo de... Eu só sei falar, eu só sei filosofar. Então eu não seria esse líder, ou eu não faria parte formalmente dessa liderança, né? Mas é importante que a gente crie alguns espaços alguns espaços, como por exemplo, organizações anuais de congressos organizados por professores. Não pelo sindicato. Por quê? Porque o sindicalismo tem os seus interesses. Como instituição, ele precisa sobreviver, principalmente numa época onde os sindicatos foram muito solapados. Então o sindicato tem uma pauta principal, a sobrevivência dele mesmo. O professor é pauta secundária. Então, mas é importante que haja o sindicato.
Então é importante que nós, professores, anualmente, que a gente faça congressos pelo Brasil, onde o professor organiza, onde o professor coloca a sua voz e onde o professor coloca as suas pautas. É insuficiente que a gente seja pautado apenas no sindicato e pelo sindicato. O sindicato é muito importante, inclusive, se a gente fizer congressos anuais, é importante que o sindicato, que as pessoas do sindicato estejam também, porque é importante o diálogo com o sindicato. Mas é importante que o professor se reúna e estabeleça pautas organizadas por ele. E nós temos uma oportunidade fantástica, porque nós não fomos dispersos na cidade. Nós estamos na escola, nós temos um espaço físico de organização. Que querem tirar, por isso que estão aí pensando no homeschool e coisas dessa natureza. Mas não. Nós resistimos. E como resistimos, e como temos essa oportunidade, porque estamos juntos, nós temos um espaço físico. E nós podemos sim, para o bem, pautar o trabalhador. Aí alguém poderia dizer o seguinte: ah, por isso que eu sou a favor da escola sem partido. Não. O professor, como categoria, é cidadão. Ele tem sim o direito, e eu vou dizer mais, o dever de colaborar para o bem-estar da sociedade onde ele está. Porque as pessoas menos favorecidas da sociedade passam pelas escolas. E nós vemos de perto as necessidades dessas pessoas. Então é importante que tenhamos pautas do professor. Como podemos organizar essas pautas? Organizando conferências anuais, municipais, estaduais e nacionais, onde as pautas serão colocadas pelo professor. Ok, galera? Vocês são do coração.